O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram à procura do dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no seu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados. Caríssimos irmãos e irmãs, Deus, quando criou o homem, Ele instalou no mesmo duas capacidades de amar. Repito, Deus, quando fez o homem, Ele instalou nesse mesmo homem duas capacidades de amar. A capacidade de amar finita e a capacidade de amar infinita. A capacidade de amar finita é justamente a capacidade de amar aquilo que é toda a realidade criada por Deus. Tudo aquilo que Deus criou, nós somos, como diz as primeiras páginas do livro do Gênesis, a amar, a cuidar e a zelar. Portanto, este amor finito nos convida a nos amar, ou seja, amar a si mesmo, não no sentido egoísta, amar o outro, ou seja, o próximo, e amar toda a realidade criada. E a capacidade de amar infinita é justamente a capacidade de amar aquele que é o transcendente. Amar aquele que é o todo-poderoso, ou seja, Deus. Aquele que é por excelência infinito e eterno. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, é importante refletir sobre estas realidades. Eu estou exercendo e exercitando este amor para comigo mesmo. Eu estou amando a mim mesmo. Eu estou amando e cuidando dos meus, como sou convidado a amar, cuidar e zelar, como muito bem falei no primeiro momento, e como diz as primeiras páginas do livro do Gênesis. Eu estou cuidando desta criação que Deus me deu. Eu estou preservando a natureza, enfim. Eu estou exercitando este amor para com o infinito, o eterno. Eu estou exercitando este amor que é justamente da minha pessoa para com Deus, o ser transcendente, aquele que da eternidade enviou seu Filho Jesus para vir ao nosso encontro. Caríssimos irmãos e irmãs, justamente começo com essas palavras porque é impossível amar, seja a realidade criada por Deus, seja a si mesmo, ou seja a realidade infinita que é o próprio Deus. É impossível amar essas realidades, a capacidade de amar de forma finita e infinita, se eu não amo a mim mesmo. E é impossível amar a mim mesmo se eu não fiz ainda aquele exercício de encontro comigo mesmo, pois
Já dizia um grande filósofo cristão, Blaise Pascal, que antes de conhecer tudo e todos, ou qualquer coisa, eu devo primeiramente conhecer a mim mesmo. Quando eu conheço a mim mesmo, as minhas limitações, as minhas misérias, as minhas debilidades, as minhas fragilidades, quando eu entro dentro de mim mesmo e conheço a mim mesmo, entra aquilo que diz Rock Schneider: eu encontro Deus. E encontrando este Deus dentro de mim, eu aprendo a amar a mim mesmo. Aí exercito o amor para comigo, não no sentido egocêntrico, exercito o amor para com o meu próximo, exercito o amor para com esta realidade criada. É por isso que aqueles que cuidam da natureza, aqueles que cuidam de si no sentido espiritual e que cuidam uns dos outros, usa de amor e atenção, são justamente as pessoas que fizeram um percurso rumo a si mesmo. Conheceram a si mesmo e descobriram a beleza daquilo que foi estas capacidades que Deus deu para o homem de amar, a finita e a infinita. E só assim, vivendo esta realidade, é que nós chegaremos naquilo que, como diz a primeira leitura, que nós somos convidados frente a este amor, este Deus que tem o poder de destruir, de desfazer tudo aquilo que esta realidade, em um piscar de olhos, Ele usa de amor, de misericórdia. E como diz na primeira leitura também, frente a este amor e esta misericórdia de Deus, que poderia até destruir tudo, mas o amor dele não é o nosso, não é o da humanidade. Vivendo esta realidade de amor, de entrega a Deus, você se torna justo, como muito bem ainda continua a primeira leitura, e se tornando justo na linguagem bíblica significa dizer o quê? Alguém que busca viver corretamente os mandamentos ou a lei de Deus, busca viver a justiça, busca viver aquilo que são os mandamentos da lei de Deus. E viver isso significa dizer, viver em uma vida de ação a partir de pensamentos, palavras, atitudes, viver uma vida moral e ética cristã a partir daquilo que nos pede a palavra, a Sagrada Escritura. Se assim for, seremos ainda aqui na terra homens que levaremos o título pelo testemunho, não pelos méritos, mas pela graça de Deus, de santos. O santo é aquele que vive Cristo dentro. E assim seremos justos, e sendo justo faremos a vontade de Deus, vivendo corretamente, de forma coerente, justiça, a vontade de Deus. Caso contrário, viveremos como vive a humanidade, aquilo que é simbolizado pelo joio. E o joio é justamente a semente do mal. São aqueles que vivem plantando o mal. Pode-se colocar como muitos políticos que temos por aí, dentre tantas pessoas, que não olham mais pelo bem comum, não olham mais pela sociedade, não olham mais para o povo, olham para si mesmo, para o seu estômago. Quanto mais tem, mais exercita o ter. Por isso vivem no vazio existencial, vivem na ganância, vivem na miséria, vivem enquanto realidade econômica tem o dinheiro, mas o coração é vazio, porque o homem só é preenchido quando ele tem este Deus dentro, quando ele vive esta justiça. Este joio, caríssimos irmãos e irmãs, é a semente daqueles que se distancia desta capacidade de amar de forma infinita e vive o amor próprio. E o amor próprio no sentido egocêntrico, egoísta, é um amor que destrói, que corrompe, que mata, que define. Por isso que vivemos em meio a uma sociedade que os pobres são os que mais sofrem. Vivemos em uma sociedade que parece que a verdade vai sendo oculta, uma sociedade de aparência, onde justamente vão se apresentando leis que querem destruir o primeiro projeto de Deus, a família. E se o demônio ganha a família, destrói o primeiro projeto de Deus, acabou com tudo. Projetos que, como nós temos conhecimento, e tempos atrás escutamos por aí, aquela palavrinha chamada ideologia de gênero, onde aí queriam aprovar o casamento de dois homens, onde aí não tem vida,
onde justamente queriam induzir a partir de projetos nas escolas, como teve até alguns desequilíbrios em algumas crianças, em algumas regiões de São Paulo, onde queriam induzir as crianças a começar a praticar o sexo. Essa é a semente do mal. Essa é a semente do demônio. Justamente porque se você pega uma flor, uma rosa que tem um botãozinho ainda perto de se abrir aquele botão e você abre e rasga, você mata a beleza daquela flor. Se você pega uma criança e começa a induzir determinadas coisas que é próprio da natureza, de acordo com a vontade de Deus, acontecem os desequilíbrios, as perturbações, a depressão, a angústia, e tudo isso é fruto deste trigo que simboliza a maldade humana que nasce do coração do homem, distante deste Deus, distante deste ser supremo, que é bondade, que é amor, que é justamente aquilo que simboliza o trigo. O povo voltado para Deus, que vive Deus, é este povo que na colheita será separado do trigo. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, é natural que a gente se depara com algumas debilidades nossas, é próprio da nossa realidade. Quando nós olhamos uma sociedade desequilibrada, uma família desequilibrada, uma sociedade desequilibrada, dizia justamente João Paulo II, uma sociedade ferida e fragmentada é a família que está ferida e fragmentada. Por isso, vamos refletir, é importante olhar dentro. Olhando dentro, nós vamos conhecendo as falhas, as misérias, o joio que está dentro, as imundícies, tudo aquilo que quer nos destruir, desequilibrar. E ali começar a tirar, fazer esta colheita daquilo que é justamente a semente do mal. É a erva daninha que você deve ir tirando, exercitando todos os dias e deixando ali aquilo que é o trigo, aquilo que é o bom. É o exercício mental, é uma atitude mental, uma disciplina, uma entrega, uma renúncia de si mesmo, porque é próprio da imaginação te apresentar a beleza, te apresentar a felicidade, a justiça, mas também os sentidos engana e a imaginação também. Às vezes pensamos que estamos sendo felizes, alegres, contentes, fiéis e justos. Estamos sendo enganados por esta imaginação que te apresenta esta beleza, que se apresenta a partir dos prazeres, das ideologias, e aparentemente está tudo bom e belo. Mas a imaginação engana. Dizia Santa Teresinha, é a louca da casa. É por isso que a gente escuta tantas pessoas desequilibradas, desorientadas, perdidas, confusas. É justamente porque não entrou dentro de si. E quando a gente começa a fugir de si mesmo, a gente foge daquilo que é a própria essência. E que essência é essa? É Deus. A nossa essência é Deus. Quando nós vamos percebendo que a vida está distorcida, angustiada, sofrida, é porque você se distanciou de si mesmo, se distanciou de Deus, da sua essência. Você saiu do interno, que é o templo vivo do Espírito Santo, e buscou o externo, os amores pequenos, que essa felicidade que se dá pelos prazeres, enfim, o conjunto de tudo aquilo que temos conhecimento, deixa vazia a vida. Finalizo o pensamento usando aquele grande autor, Erich Fromm, que dizia: o amor é uma arte. Para exercitar o amor é preciso exercitar. O querer não é o bastante, nós temos que fazer. Abrir-se para a graça de Deus, exercitar a vida de oração. Buscar exercitar o amor, a caridade, a entrega. Buscar viver imbuído da graça e deste Espírito Santo, como diz a leitura, é o Espírito que vem em socorro da nossa fraqueza. É nós que somos fracos, é nós que somos limitados, mas se nos abrirmos para a graça de Deus, seremos habitados por este Espírito Santo, que em nós age e nos fará amar, viver e sorrir, e viver como o trigo, que é o povo que vive a paz, a alegria, a felicidade verdadeira, porque acontece justamente na renúncia do eu, na renúncia de si mesmo, não no sentido de negar a pessoa de forma total,
mas de negar aquilo que, enquanto cristão, você sabe. E o sacrário vivo do Espírito Santo, que diz justamente São Francisco de Sales, é a consciência. Ela diz muito bem para mim aquilo que não condiz com as realidades cristãs, com aquilo que é a vontade de Deus. Então esta consciência, sacrário vivo, onde eu e Deus sei o que está dentro, a partir dela eu sei aquilo que não condiz com uma vida cristã, com uma vida santa. Portanto, é preciso que eu tire aquilo que não faz parte de mim e que não é cristão, entendendo-se que em meio às quedas é próprio da nossa fragilidade às vezes cair. Mas o bonito, e Deus reconhece as fragilidades, mas vê a busca, a entrega e este desejo da eternidade. Podemos, caríssimos irmãos e irmãs, perder tudo, o carro, a moto, a fazenda, tudo, mas nunca podemos perder a esperança e o amor. O amor este nunca devemos perder. Amém? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador